A cada dia está ficando mais claro para as pessoas que esse caminho que a gente tomou, né, da alimentação industrializada, ele não faz bem. Os índices de obesidade, diabetes, pressão alta estão explodindo porque é uma alimentação inadequada. É um consumo que só gera insatisfação. Essa insatisfação ela é preenchida com mais consumo, que gera mais insatisfação. E isso é uma corrente que esvazia a vida das pessoas, né? Coloca depressão na vida das pessoas. E isso, bom, somado a essa má alimentação, é um problema de saúde pública que o Estado não consegue enfrentar porque o interesse dessas grandes corporações que trabalham com os produtos alimentícios está atrelado a esse interesse do governo também. A gente precisa voltar a comer mais alimentos in natura. E aí, quando a gente vai para o supermercado, a gente percebe que um pacote de qualquer coisa industrializada, cheia de gordura, sal e açúcar, é muito mais barato do que um alimento fresco. Por quê? Porque aí tem uma questão logística. Se eu tenho que trazer frutas lá do Nordeste para São Paulo, o desperdício é muito grande. Você tem que colher essa fruta antes dela estar pronta para colher. Enquanto que quando você planta no seu quintal, você pode, ou na cidade, ou na praça, ou num raio de até 50 quilômetros aí do centro da cidade, você tem a colheita e o consumo muito próximos. Então você vai acabando com esse desperdício, a qualidade vai melhorando e o preço também, né? E ao mesmo tempo, numa outra ponta, tem esse imenso desperdício, que a proporção, as estatísticas estão aí para quem quiser pesquisar na internet. E a fome. De um lado, a fome também reina e é grande. Então a gente hiperproduz, vai pro lixo, tem fome. Eu não sei, mas assim, a gente não pode continuar permitindo esses processos e achando ainda que é só o governo ou que é a corporativo que tem que tomar conta disso. Isso é uma coisa do humano. A gente acho que vive um fenômeno, né, assim, de um predomínio de uma potência global, por exemplo, que está em todas as esferas da nossa existência, inclusive a comida. Não sei quem pensou a cidade, ou se foi só um movimento que foi acontecendo, mas a gente foi se desligando totalmente da natureza, né? Então assim, hoje em dia a criança cresce, com 2 anos ela já recebe um iPad para parar de chorar, então ela sai do clube e vai para casa, da casa vai para uma praça que ela é toda concretada, e assim ela vai crescendo, totalmente desligada da natureza. Então ela não tem essa noção do prazer que é estar numa horta, do prazer, dos benefícios que é. Assim, quando consumimos verduras, frutas, o pão, estamos alimentando o corpo de verdade. Agora, quando consumimos doces, excesso de açúcar, sorvetes com emulgentes e toda essa parafernália da alimentação típica do supermercado ou do fast food, sim, falando fast food, né? Aí nós temos um ser humano que perde o controle de si mesmo, porque ele altera de uma forma tão grave a sua flora intestinal que ele deixa de ter as suas decisões, ele passa a ter medo, depressão, angústia, compulsão. A compulsão de consumo ela vem de algum lugar também, e vem desse desequilíbrio, por exemplo, que o açúcar provoca, né? Na história da humanidade, a proximidade com os alimentos é que era a regra, né? Hoje em dia que a gente vive uma situação estranha de consumir alimentos que a gente não sabe de onde veio, que em geral vêm de distâncias muito grandes, que são produzidos de forma industrial, nem sempre da melhor maneira, né? É um negócio que eu não gosto de falar. Como que é tudo errado. Sabe o que é tudo errado? Então você já começa errado. Uma adubação errada. Se a gente tem adubação verde que a gente faz, deixa o capim apodrecer lá para virar a massa orgânica. Então
É tudo diferente. Quer dizer, no convencional já entra com mata-mato, com herbicida para matar o mato. Já no orgânico não. Você tem que roçar o mato para ele dar aquela camada de orgânico na terra. Então é tudo diferente. A terra é diferente, o ambiente é diferente. Tudo isso tem um peso muito grande na hora da pessoa decidir. Então a pessoa acaba decidindo pelo conforto, né? E o conforto é o que o marketing vende, né? Ou seja, é muito confortável ter um produto que já vem numa embalagem, dura 6 meses e, bom, não se sabe bem o que é aquilo, mas parece muito com o original. Um dos principais entraves, e aí falando num âmbito mais nacional da agroecologia, é conflito de interesses, né? A indústria química, ela é muito poderosa, né? Indústria química e de agrotóxico, fertilizantes, transgênicos, vamos chamar tudo isso de indústria química. Eles têm muito dinheiro, eles fazem lobby, eles estão muito ligados com o agronegócio. Existe um mito que o agronegócio alimenta o Brasil, o que é uma mentira gigantesca. O agronegócio não alimenta o Brasil, o agronegócio ele produz commodities para exportação. Quem alimenta, o alimento que está na sua mesa ali todo dia é do pequeno agricultor familiar que não tem nenhum incentivo. Então é puro conflito de interesse, é puro lobby e é mais uma vez o capital dando as cartas tanto nas políticas públicas quanto nas nossas vidas, né? A minha produção é a mesma, ou até mais. Comparado lá, um tio meu, ele plantou 5.000 pés de morango. Ele colheu 1.600 caixas. Eu tenho 5.000 pés também lá, tô com quase 3.000. Você entendeu? Tô ganhando o dobro do convencional. A gente tem na cabeça uma ideia muito dicotômica em geral, né? Que o campo é uma coisa e a cidade é outra coisa e que são universos que não se conversam. E essa ideia ela é absurda. Primeiro porque se a gente for ver a história da humanidade, as cidades só foram possíveis por causa da agricultura e a agricultura só faz sentido quando há um assentamento urbano. Então a agricultura e a cidade nasceram no mesmo dia e vieram por toda a história unidas. Sempre se produziu alimento na cidade, né? Todos nós temos avós e bisavós que tinham quintais com frutas, com ervas, com verduras. E foi só assim nos últimos 50 anos que esse hábito acabou. Então a gente não está inventando nada. E o que acontece? Na minha lavoura orgânica, o que acontece? Eu não faço aplicação, é só controle biológico. Nem tem aquela preocupação de chegar a jogar veneno todo dia, igual fazia no convencional, que tinha que jogar veneno todo dia. Tinha vez de eu jogar veneno cedo e à tarde. Então todo esse círculo vicioso, né, do alimento errado, do alimento artificial, é uma coisa que gera a doença propriamente, né, porque o remédio depois ele vem para mascarar o sintoma e o problema continua crescendo por baixo, né? Até quando ele estourar na superfície vai ser realmente muito difícil de resolver. A questão é essa conta. Tem hiperprodução, tem fome e tem um grupo de produtores industriais, tanto da agricultura quanto do processamento industrial dos alimentos, que falam que para salvar a fome no mundo a gente precisa ser dessa maneira, agroindustrial, massiva, intensiva, com agrotóxico, transgênica. Então, quando a gente vai percebendo todo esse coquetel, a gente percebe que a conta não fecha. E a própria indústria e a sociedade e o governo precisam da sociedade civil muito atenta e junta, fazendo a reflexão e tomando as suas devidas providências. E aí a gente fica vítima, fica refém de um mercado de alimentação e não necessariamente de uma busca por sanar uma fome real, né? A gente acaba tendo fomes inventadas, então a gente consome o que de alguma forma é produzido por uma indústria grande de alimentos. E como estavam falando de coisas óbvias, né? Se o pão não alimenta, é um pão? É pão se não alimenta? Não, parece pão, mas não é pão. É uma commodity, é um produto alimentício, né, que está destinado a dar lucro a quem faz toda a quem vende o pão, a quem fabrica o pão, a quem fabrica a premistura,
E vamos dizer, o objetivo dele é ser o mercado consumidor. Esse mercado consumidor não está feito por pessoas, não está feito por organismos, não está feito por sistema gástrico das pessoas, não pretendem fortalecer o ser humano, senão pretendem vender um produto.